Salve, salve pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal UCP Tecnologia Brasil TV. No vídeo de hoje nós vamos dar assessoria acadêmica e explicar para você o que é o banco de dados modelos relacional. Para que serve, como é que se faz, quais são os componentes. Então, se você quer saber isso, então fique no vídeo comigo até o final. Mas antes, não se esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar atento a qualquer novidade, qualquer novo vídeo que eu vier publicar aqui no canal, beleza? Então, vamos lá! Bom, no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema banco de dados modelo relacional. Mas você deve estar se perguntando, Léo, o que é um banco de dados relacional? O banco de dados do tipo relacional é um banco de dados que organiza os dados em tabela, que são compostas por linhas e colunas. Cada tabela representa uma entidade ou conjunto de entidades relacionadas. Eu preciso que você preste bem atenção no quesito entidade. Anota aí, entidade igual tabela. Tabela igual entidade. Escreva aí no seu rascunho, entidade igual tabela, tá? Cada tabela representa uma entidade ou conjunto de entidades relacionado. Entre essas tabelas são estabelecidas por meio de chaves primárias e de chaves estrangeiras. Aí você pergunta, Léo, o que são essas entidades, essas chaves estrangeiras, chaves primárias? Fique comigo aí que logo você vai obter resposta a essas suas perguntas, tá bom? Vamos dar sequência aqui? Vamos dar sequência? O que no banco de dados relacional tem alguns pontos chaves que são importantes para você compreender o tema como um todo, tá? Então você tem que se atentar que o banco de dados tem uma estrutura, tá? O que é essa estrutura? São as linhas e as colunas. Seria interessante, pensa em uma planilha do Excel. Pensa numa planilha. O banco de dados relacional é exatamente a planilha do Excel, tá? Não é a planilha em si, não é o Excel. É como para você entender como fosse a planilha do Excel, a tabela, tá? A coluna, né? As colunas são os atributos, tá? As linhas são os dados que vão ser inseridos naquele banco. São os dados do banco. Beleza? Então, nós temos a chave primária, a chave estrangeira, tá? As chaves primárias, são identificadores únicos. Ou seja, aquele atributo que foi definido como chave primária, elas são exclusivas dentro do banco, tá? Vamos supor, eu tenho uma sequência numérica lá que identifica o meu cliente, por exemplo. Identifica aquele dado que tiver dentro, vamos colocar aí o ID do cliente, for chave primária, e o meu cliente 1, 2, 3, esse 1 é exclusivo. Não vai ter outro 1 nessa coluna no decorrer do banco de dados, tá? O 2 não vai ter outro 2, 3, ou seja, eles são dados únicos, exclusivos para aquele atributo, tá? Não vai ter repetição dentro do banco de dados, beleza? Seria interessante, marca aí que é essencial para você conseguir entender a modelagem do banco de dados, tá? Que a gente vai ver aqui também como é que se modela, né, em outro vídeo, beleza? Nesse vídeo vamos atentar aos conceitos,
a saber quais são os conceitos, o que é o atributo, o que é uma chave primária, chave estrangeira, enfim. Beleza? Então vamos dar sequência aqui ao nosso slide. O nosso slide é o seguinte. Aí, para as instruções dentro desse banco, SQL. O que é o SQL? Linguagem de consulta estruturada. Que também a gente vai pegar um vídeo, vai gravar um vídeo só falando do SQL. Mas é interessante você saber que para banco de dados, a linguagem usada é o SQL. Tá? Temos também propriedade ACID, que é uma ponto-chave. O que é o ACID? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso vão garantir para você o sucesso do teu banco de dados, tá? Integridade e a confiabilidade das transações dentro do banco de dados. Beleza? Mas aí você pergunta, o que é essa atomicidade, Léo? O que é essa consistência, isolamento e durabilidade? Vamos ver agora no próximo slide. A partir do próximo slide. Tá? As propriedades ACID são um conjunto de princípios que garantem a integridade e a confiabilidade das transações em um banco de dados. O ACID é um acrônimo para atomicidade. O que é atomicidade, Léo? Garante que todas as operações dentro de uma transação sejam concluídas com sucesso ou falha. Pegou? Tá? E caso de falha, garantir que nenhuma operação seja aplicada. Tá bom? Em outras palavras, ou é sucesso, ou faz com sucesso, ou não faz nada. Ou é tudo ou nada. Tá? Então, isso daí se refere à atomicidade. Tá? Também temos a consistência. O que é a consistência? Consistência é a segurança que uma transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido, mantendo todas as regras definidas como restrições, integridade e gatilho. Traduzido é o seguinte, que ele faça conforme um definido, tá? Garantido o sucesso, tá bom? Com todos os gatilhos, ou seja, com todas as provocações, os acessos, e mantendo sempre a integridade do sistema, do banco de dados. Beleza? Vamos lá, tem mais coisa ainda. Tem mais dois. Isolamento. O que o isolamento faz? O isolamento garante que as operações de uma transação sejam isoladas das transações de outras, operações de outras transações. Isso significa que as transações simultâneas não interferem uma na outra. Tá bom? Estou transacionando uma outra parte do banco, tá? Fazendo outra transação em outra parte do banco. Aquela transação não interfere na que eu estou fazendo. Tá? Transações simultâneas. Você sabe, em um sistema, você está mexendo constantemente no banco de dados, né? Você está inserindo, extraindo, pesquisando, tem várias transações. Vamos pegar assim, vários usuários usando o mesmo banco de dados. Então, o isolamento vai garantir que essas transações, essas, digamos assim, modificações, transações, sejam feitas de forma isoladas. O que o outro usuário está fazendo no banco de dados não interfira na minha transação. Então, essa é a definição de isolamento. Tá bom? Então, nós temos aqui também a durabilidade. O que é a durabilidade? A durabilidade assegura que, uma vez uma transação é confirmada, suas alterações são permanentes,
mesmo em caso de falha no sistema, como queda de energia, falhas de hardware, tá? Então, uma vez feita, não dá para voltar atrás, a não ser que refaça a situação, tá? Uma vez ali modificado, vai permanecer modificado. Não tem como desfazer o que foi feito, a não ser que refaça o trabalho. Mas assim, fiz uma cagada, deu o Ctrl Z ali. Refazer automático não faz. Então isso daqui é durabilidade, é um conceito de durabilidade. Beleza? Nós temos aqui, ó, aqui embaixo, vou até colocar o laser aqui para apontar para vocês. Aqui embaixo eu coloquei de vermelho, aqui, ó. Deixa eu ver. Não, aqui. Aqui você vê de vermelho que é um termo, um conceito importante, uma anotação aí que você tem que fazer. Essas propriedades são fundamentais para garantir que uma transação em um banco de dados relacional seja executada de maneira confiável e segura. Então, se você quer um banco de dados seguro, você tem que se atentar a essas propriedades. Que propriedades, Léo? Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Se você, quando for modelar seu banco de dados, você ter cuidado com essas propriedades, o teu banco de dados tende a ser seguro. Ele sendo seguro, vai puxar a confiabilidade, a durabilidade do seu banco de dados. Tá bom? Então, nós temos aí estrutura em tabela. Tá? É uma característica de banco de dados no modelo relacional. Estrutura em tabela. Em um banco de dados relacional, os dados são organizados em tabelas, que são compostas por linhas e colunas. Cada tabela representa uma entidade, ou um conjunto de entidades relacionado. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Ó, nós temos aqui marca, modelo, ano, cor. Nós temos aqui também o valor, portas, combustível. Então, tudo isso daqui são atributos, tá? São campos a serem preenchidos, tá? Cada linha, você vê que a coluna representa o campo, o atributo, e a linha é o dado, tá? A linha é o dado. Esse é o modelo, ó, aqui temos outros modelos também, ó, tá? Então, isso daqui é o exemplo de banco de dados relacional, tá bom? Temos aqui a definição do que eu falei, né? Linhas, registro, tá? Os dados, registro de dados, né? Por exemplo, uma tabela, clientes podem, cada linha representar um cliente diferente, tá? Um cliente diferente. Cada linha, um dado. Um cliente, né? Um conjunto de dados. Pode ser relacionado na tabela cliente, né? Pode ser que na tabela cliente, cada linha ali representa um cliente, tá? Os atributos de um cliente. Digamos assim, um cliente por linha, digamos assim, para vocês entenderem, tá? Então, nós temos aqui as colunas, que eu disse para você, os campos. Cada coluna representa um atributo dos dados. Por exemplo, em uma tabela cliente, as colunas podem incluir nome, endereço, telefone e por aí vai. Tá bom? Então aqui seria interessante vocês terem isso na cabeça de vocês. A tabela é uma entidade, a coluna da tabela
é os atributos daquela entidade, e cada linha é o registro dos dados para aquela entidade, né? Como no exemplo, cliente, tabela cliente, cada linha pode ser um cliente. Entenderam? Então vamos seguir aqui. Dando sequência à estrutura do banco de dados, nós temos o quê? A chave primária, né? E a chave estrangeira. Léo, o que é a chave primária? A chave primária é o atributo, né? Tu vê aqui que é uma coluna, ou seja, um atributo, ou conjuntos de atributos, ou seja, um ou mais atributos, que identifica de forma única cada registro da tabela. Ou seja, uma vez eu coloco um dado, um valor naquela tabela, naquela coluna que é chave primária. Aquele valor, ele é único na tabela, tá? Ele é único. Ele não vai admitir repetição no decorrer do preenchimento do banco. Então, aquele atributo, o valor daquele atributo é único, tá? Tá bom? Então, anote aí. Então, quando eu quero que aquele valor, aquele atributo seja único, o valor daquele atributo seja único no banco de dados, eu vou definir aquele atributo como chave primária, ou seja, primary key, PK. Beleza? Então, nós temos que ter isso na cabeça. Quando eu quero que aquele valor, que o dado daquele atributo seja único, eu tenho que declarar aquele atributo como chave primária. Tá bom? Temos também a chave estrangeira, que é uma coluna, ou seja, um atributo, ou conjunto de atributos, ou seja, um ou vários atributos, que cria uma relação entre tabelas. Como assim, Léo? Nós temos aqui o seguinte. Eu tenho uma tabela cliente. Eu tenho ali cliente, o ID do cliente, nome e os outros atributos do cliente. Tá? Outra tabela de pedidos. Outra entidade de pedidos. Pega aí, outra entidade de pedidos. Naturalmente, eu tenho que relacionar essa entidade com outra entidade, porque eu tenho que, cada pedido tem um solicitante, ou seja, tem um cliente. Então, eu uso a chave estrangeira para fazer essa relação. Tá bom? É isso que ele fala aqui, ó. Então, o pedido tem que ser uma coluna, o ID cliente, que referencia a chave primária na tabela cliente. É mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, tá? Então, eu tenho a entidade cliente, que vai ter os dados do cliente, vai ter o ID ali, né? O outro exemplo é uma entidade pedido, que eu tenho que relacionar, cada pedido tem o seu cliente. Então, eu tenho que relacionar na entidade cliente, indicar naquela entidade pedido qual cliente que pertence àquele pedido. Tá bom? Então eu uso a chave primária para fazer esse vínculo entre as duas entidades. Tá? Falar ali, aquele pedido é do cliente tal. E lá na tabela cliente, eu uso a chave primária para fazer esse vínculo. Lembrando que a chave primária seria o dado é exclusivo. Tá bom? Então, eu indico o cliente através da chave primária. Tá? Então, esse vínculo com a chave primária me garante que não haverá problema.
na identificação do cliente naquele banco de dados. Beleza? Então, isso daí é definição de chave estrangeira, tá? E nós temos aqui, nós temos um exemplo prático do que a gente falou até agora, tá? Imagina a estrutura de tabela. Exemplo, vamos lá. Imagina uma tabela de cliente com as seguintes colunas. Então, lembrando, quando eu falo em coluna, eu estou falando em atributo, tá? O ID cliente é a chave primária, essa coluna aqui amarelinha, tá? Então, nós temos aqui o nome, o endereço e o telefone, tá? Nós também temos aqui uma outra tabela, ou seja, uma outra entidade chamada pedido, e aqui tem o ID do pedido, né, que é a chave primária, valor, data do pedido, valor do pedido e ID do cliente, sabe, que é a chave estrangeira. Aí você pensa assim, Léo, como assim? A chave estrangeira, tu vê aqui que aqui está relacionado ao ID do cliente. Que ID do cliente? Que ID do cliente? Esse ID aqui. Tá? Então, quando eu bato aqui a chave estrangeira, ele vai relacionar a essa coluna aqui. Tá? A chave primária da tabela cliente, ou seja, da entidade cliente. Tá bom? Então, eu tenho aqui. Tá? Então, quando eu olho aqui o ID 1, esse pedido aqui, o primeiro pedido aqui, eu vou saber que esse pedido aqui é relação ao João Silva, tá? Que mora na rua A123 e o telefone tal, tá? Então, o ID é uma chave estrangeira que arremete que vincula, digamos assim, né? Que é um atributo, vamos chamar assim, entre aspas, de atributo vinculante, né? Para outra tabela, outra entidade do cliente. Tá? Mesma coisa nos demais, né? Então, esse daqui, o 2, essa linha aqui, o 2, eu vou saber que esse pedido é da Maria Oliveira, que mora na Avenida B, e o telefone para contato é esse daqui, tá? Então, é assim, esse ID do pedido, provavelmente, também, eu posso colocar ele como PK também, tá? Se eu precisar vincular ele a uma outra entidade, eu posso usar esse número do pedido, que vai vincular, lá, vamos supor, itens do pedido. Vamos supor que tenha lá a tabela itens do pedido. Itens do pedido. Então, eu tenho, cada pedido tem a sua solicitação, os seus itens. Então, eu vinculo essa entidade ao ID do pedido, que naturalmente já vai estar lá vinculado ao cliente. Tá? Então, vocês perceberam como a importância da chave primária, da chave estrangeira na modelagem do banco de dados? Vocês perceberam isso? Então, vamos dar sequência aqui. Então, aqui, ó, eu resumo para vocês conseguem visualizar o que eu disse para vocês. Ó, PK, FK. Tá bom? PK e FK. Então, temos aqui o PK na tabela cliente, ou seja, esse registro aqui é único,
tá? É único. Aqui não vai ter nenhum outro 1, nem outro 2, nem outro 3. Então, entenda-se que vai ser na sequência aqui, tá? Vai ser na sequência. E aqui é um for key, né? Chave estrangeira, né? O FK, que vincula o pedido, a tabela pedido, na tabela cliente. Ou seja, a entidade pedido, a entidade cliente. Tá bom? Aí você vai modelando conforme a necessidade do seu banco de dados, tá? Então você vai sentar com o seu cliente, tudo isso é definição com o cliente. Tu vai ter que fazer uma entrevista com o seu cliente, né? Para a pessoa que está solicitando a implementação desse banco de dados, você vai ter que dialogar, entender o cenário ali que está se montando ali, a necessidade do cliente, para você modelar o seu banco de dados, colocar as restrições, definir quem é primary key, quem é foreign key, né? E assim você vai modelando de forma eficiente o seu banco de dados. Tá? Agora nós vamos entrar no assunto, ainda em estrutura de banco de dados, nós vamos falar sobre atributos. Como falado anteriormente, os atributos são características ou propriedade que descreve uma entidade. Cada atributo armazena um tipo específico de um dado sobre a entidade representada pela tabela. Por exemplo, como a gente falou ali, o ID do cliente, nome, endereço, telefone e assim vai, tá? Outro termo importante para você anotar aí é o domínio, tá? É um domínio, conjunto de valores permitidos para um atributo específico. Ele define um intervalo de valores que pode ser atribuídos a um campo de uma tabela. Tá? Por exemplo, um domínio de um campo, idade, pode ser definido por aceitar somente valores inteiros de 0 a 20. Tá? Outro exemplo é nome. Nome é caractere e você pode definir ali o tamanho da cadeia de caracteres ali que vai ser admitidos naquele campo ali, naquele atributo. E assim vai. Data, dados booleanos, né? Verdadeiros ou falsos, datas e horários, né? Ali você vai definir isso também na sua modelagem. Então, aqui é o resumo da ópera. Aqui você resume tudo que a gente falou, aqui, né? Os atributos, as colunas, né? O nome da tabela, as linhas, as tuplas, né? Tuplas, que seria as linhas, né? Eu não usei esse termo, mas também é um termo usual também, tuplas, né? E aqui os dados aqui dentro da sua entidade, da tabela. Falando ainda de atributos, nós temos o seguinte. No tema atributos, nós temos vários tipos de atributos. Atributo simples, composto, multivalorado, derivado e chave. Tá? Então, nós temos aqui o atributo simples. O que seria o atributo simples? Os atributos atômicos, indivisíveis e não podem ser subdivididos. Tá? Aí entra no conceito de atomicidade. Tá? É como o átomo. A referência como um átomo, indivisível. Tá? Então, atributo simples é aquele que é único, que não dá para ter subdivisão. Entendeu? Por exemplo, idade, nome, salário. Tá? Então, não dá para ter outros nomes.
Mas, Léo, e o nome inteiro e o sobrenome? Aí é outro atributo. Mas eu estou falando do atributo nome. Esse é indivisível, não dá para ter subdivisão. Tá bom? Então, idade também é a mesma coisa com salário. Não dá para ter subdivisão. Esses são os chamados atributos simples. Nós temos também o atributo composto, né? Por exemplo, o endereço. Vamos pensar no endereço. Quais são a composição de endereço? Logradouro, né? Logradouro, CEP, o que mais? Número predial, né? Cidade. Então, esses são os atributos compostos. Tem mais que compõem aquele atributo. Tem mais, digamos assim, atributos que compõem aquele atributo. Então, esse atributo é composto. Tá bom? Temos também o multivalorado. O que é o multivalorado? Pode ter múltiplos valores em uma única entidade. Exemplo, eu coloquei aqui, um funcionário pode ter vários números de telefone. Então, tem o cadastro ali no cadastro. A entidade funcionário, dentro do funcionário eu tenho um cadastro de um funcionário, dentro do cadastro do funcionário, dentro da entidade de funcionário, eu tenho um atributo telefone, e dentro daquele atributo telefone eu tenho vários telefones. Na prática seria isso. Entendeu? Telefone residencial 2, 3, 4, quantos eu quiser. Telefone celular 1, telefone celular 2, 3, quantos eu quiser. Tá? Beleza? Então, esse é a definição de tributos multivalorados. Tá? Atributos derivados, só que é calculado a partir de outro tributo. Aí, exemplo, a idade da pessoa pode ser tirada do ano de nascimento dela. É isso que ele quer dizer. E os atributos chaves. O atributo-chave, que é, exemplo, a chave primária e a chave estrangeira. Primary key e foreign key. Tá? Bom, só para dar o adendo de vocês, isso faz parte dos requisitos do banco de dados. Tá? Você tem que sentar, conversar com a pessoa que quer implementar, para você poder definir essas coisas, tá? Isso é essencial para a modelagem. Tá bom? Tá. Vamos entrar agora no quesito relacionamento entre entidade. Tá bom? Qual é a classificação? Relacionamento. Tá? Uma entidade, como é que relaciona? Tá? Então, quais são os tipos de relacionamento? Isso que a gente vai ver agora, tá bom? É possível, vamos abrir aspas aqui, é possível, falando de relacionamento, né? É possível identificar diferentes tipos de relacionamento que são classificados pelo número de entidades envolvidas. Esses são autorrelacionamento, trata-se de um relacionamento que envolve apenas uma entidade, tá? E aqui está o exemplo. É o casamento, onde o marido e a esposa representam ocorrências individuais. Ou seja, aqui, pessoa, casar, pessoas. Tá? Aluno, monitorar aluno. Isso são exemplos de autorrelacionamentos. Tá? Nós temos também binário ou de grau 2. Esse tipo de relacionamento envolve a interligação de duas entidades. Um exemplo disso é a nossa disciplina Banco de Dados, que está lecionada por um professor. Então, nós temos aqui, por exemplo, prático, para quem está estudando. Professor ministra
uma disciplina, tá? Daqui para cá também é válido, tá? Uma disciplina é ministrada pelo professor, tá bom? Ternário, esse daqui vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de relacionamento, porque é bem confuso, tá? Interligação de 3 entidades, com base no relacionamento binário, tá? Adicionaram aqui, né? Conforme o exemplo anterior, em cima desse exemplo, foi adicionado o curso. Ou seja, com base no relacionamento binário, adicionamos a entidade curso. Ou seja, o professor ensina uma disciplina, ensina a disciplina no curso. Um curso ensina uma disciplina, tem uma disciplina, tem a disciplina e tem o professor. Tá? Aí o relacionamento entre elas, a cordialidade, a gente vai ver depois como que se faz. Mas a interpretação é essa. Um professor ensina em um curso, ensina a disciplina no curso. Tá? A disciplina é ensinada no curso pelo professor. O curso ensina uma disciplina através do professor, tá? Então, essa é o relacionamento ternário. Ó, cuidado, hein? Ó, agora vamos falar de cardialidade. Nós vimos antes o conceito de relacionamento. Agora a gente vai ver a cardialidade. O que é a cardialidade? A cardialidade se refere-se à quantidade, a quantitativo, relacionamento quantitativo entre duas tabelas. Em outras palavras, ali, anotem isso daí, anotem isso daqui, né? Anotem isso daqui, que ela expressa numericamente as instâncias de uma entidade que estão associadas às instâncias de outra entidade. Isso na prática é o seguinte. Eu, Léo Carvalho, vamos supor que eu sou professor. Professor, eu posso ter uma ou mais disciplinas, ensinar uma ou mais disciplina. Entendeu? Uma ou várias disciplinas. Tá? Agora, pode ser que uma disciplina, a disciplina, tenha somente um professor. Um para um. E eu, como professor, eu posso ensinar uma ou várias disciplinas. Entendeu? Então, vamos ver isso no decorrer aí dos slides. Tá? Então, é isso. Ó, cardialidade define regras para implementação de restrições de um DER, podendo ser máximas ou mínimas, tá? Então, numa modelagem, no diagrama de entidade de relacionamento, eu tenho que levar isso em consideração, tá? A cardialidade máxima se refere ao número máximo de ocorrências que podem existir entre duas entidades, representada um por um, N, nesse caso é vários, né? Vários por um ou vários. Tá? E a cardialidade mínima se refere-se ao número mínimo de ocorrências que podem existir entre as entidades, representada por nenhum, por um ou nenhum. Tá bom? Então, esse daqui. Lá no diagrama, você vai colocar nessa sequência. X e Y. Mínima e máxima. Tá bom? Então, cardialidade 1 por 1. Ocorre quando há apenas uma ocorrência registrada para a entidade em ambos os lados. Tá? Então, daqui para lá, de lá para cá. Tá? Essa cardialidade 1 por 1.
tá? Resultando em uma cardealidade 1 por 1. Por exemplo, diz o relacionamento entre o professor e a disciplina, onde um professor pode lecionar uma única disciplina. Então, esse daqui, tá? Então, nós temos aqui, o professor ministra uma disciplina, 1 para 1, tá? Uma disciplina ministrada por um professor. É assim que lê, tá? Ó, uma disciplina pode ter apenas um professor. Um professor ministra no máximo uma disciplina. Tá bom? Então, tanto daqui para lá, né? Tanto daqui para lá, tanto daqui para lá, de lá para cá, é 1 por 1, tá? Sempre é assim, Léo? Nem sempre. Depende da entidade. Então, por isso é importante você ficar esperto e estudar a situação antes de fazer a modelagem. Porque isso daqui, esse tipo de relacionamento, cordialidade no relacionamento, vai definir várias coisas no seu banco de dados, tá? Um para vários, né? N ali quer dizer vários, N's ocorrência, várias ocorrências. Então, ocorre com uma única ocorrência, está associada a várias outras, resultando uma cardialidade 1 por N, né? Ou seja, uma ocorrência por várias outras ocorrências. Então, alterando um pouco o exemplo anterior, um professor pode lecionar diversas disciplinas no curso. Então, nós temos aqui 1 para N. Ó, foi o que eu falei. Aqui vocês vão ver o que eu falei anteriormente. Um professor pode ministrar várias disciplinas. Aqui, tá? 1 para N. Um professor pode ministrar várias disciplinas. Mas o contrário, uma disciplina pode ter apenas um professor. Vocês viram como é importante ter essa interpretação? É importante na modelagem do banco de dados. E a mesma coisa se repete em vários por 1, né? Vários professores para uma disciplina. Em contrapartida, nós temos uma disciplina pode ter apenas um professor, tá? Então aqui cardialidade vários por 1 é essa interpretação que se tem quando vai se analisar o diagrama de entidade e relacionamento, o famoso DER, tá? Que inclusive aí que é a partir do diagrama que se monta o banco de dados. O diagrama facilita a visualização do relacionamento do seu banco de dados. Então, ali você pode definir ali as chaves primárias, o que vai ser as chaves primárias, o que vai ser a chave estrangeira, o relacionamento entre elas. Então, é isso que o diagrama mostra. Em uma outra oportunidade eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo falando sobre o diagrama. Ainda sobre cardialidade, nós temos vários por vários, tá? Vários por vários. Ó, aqui, muitos professores podem ministrar várias disciplinas. Então, aqui nós temos aqui N por N e no outro lado também. O N por N. Agora, fazendo a leitura de lá para cá, nós temos aqui muitas disciplinas podem ser ministradas por vários professores. Então, essa é a leitura que você faz no caso da cardialidade N por N. Tá bom? Agora, a cardialidade nenhum por 1. É um número zero atribuído como cardialidade mínima, indica que a ocorrência é opcional. Tá? É opcional, faz se quiser. Tá? Não é uma obrigatoriedade ocorrer, digamos assim. Né? Não dá para dizer faça se quiser. Não, é uma opção. É facultativa a ocorrência daquela situação, tá? Então, nós temos aqui um empregado, locação da mesa. Alocação da mesa.
Nós temos aqui, então, o empregado é opcional para a existência da mesa. Então, 0 por 1. Então, se não tiver empregado, não tem mesa. Se não tiver empregado, não tem mesa. Tá? De lá para cá. Agora fazendo a leitura de lá para cá. Tá? Uma mesa tem que ter um empregado. Então, daqui para lá é 0 e 1, é facultativo. Só tem mesa se tem empregado. Tá? Mas de lá para cá, a leitura de lá para cá, partindo da mesa, ela tem que existir se tiver o funcionário. Então, daqui para lá é 0 e 1, 0 por 1, e de lá para cá é 1 por 1. Entenderam? Uma mesa tem que ter um funcionário. Mas em contrapartida, se não tiver funcionário, não precisa alocar mesa. Tá? Tá bom? Então, o relacionamento entre empregado e mesa é 0 por 1. Tá? É aquilo que eu falei, é interpretativo, tem que tomar cuidado. Agora, vendo na perspectiva da mesa, ela é 1 por 1, que ela tem que existir se um funcionário existir. Ela tem que ser alocada para o funcionário que existir. Então, fique esperto em relação a isso. Tá bom? E também temos a cardialidade, nenhum para vários. Nenhum para vários. Tá bom? Nenhum para vários. Então, é a mesma linha de raciocínio. O empregado é opcional para a existência de mesa. Tá? O empregado é opcional para a existência. Só aloco a mesa se tiver o funcionário. Tá? Agora, de lá para cá, é o seguinte, tem uma mesa, tem que ter um empregado. Uma mesa tem que ter um empregado. Tá? Acontece quando temos muitas ocorrências sem termos algumas restrições, sem ter nenhuma restrição mínima. Tá? Continuando o exemplo da empresa, contamos muitas mesas disponíveis no setor, mas para aquelas que estejam no setor, não é obrigatório ter um empregado vinculado a elas. Tem várias mesas, nenhum funcionário. Tá? Tá bom? E também, mesma coisa, eu tenho que ter uma mesa para o funcionário. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, entra aí no meu WhatsApp que está aqui embaixo, pra gente discutir melhor isso daí. Beleza? E temos a cardialidade ternária. Essa, pelo amor de Deus, tenham cuidado na interpretação desse tipo de cardialidade. Que essa daqui é bicho feio, hein? Porque envolve três entidades. Envolve aqui 3 entidades. E para errar isso daqui é complicado, viu? É fácil. Vamos para a definição, ó. Como mencionado anteriormente, podemos encontrar a associação de 3 entidades, caracterizando um relacionamento ternário. 3. A cardialidade deve ser atribuída a esses relacionamentos, mas com algumas particularidades. Vamos considerar um exemplo de um centro de distribuição, onde a situação pode ser a seguinte. Olha só, isso daqui, ó, essa parte aqui é o cliente que vai te dar. É a pessoa que quer implementar o banco de dados que vai te dar, tá? Isso daqui é base para você fazer o diagrama de entidade de relacionamento, tá? Você vai se basear nisso. Aí é aqui que você vai definir com qual entidade que vai se relacionar. É aqui que você vai definir a cardialidade do relacionamento.
é aquilo que a gente está vendo nos últimos slides, tá? E aqui que você vai modelar, a partir disso, dessa narrativa, que você vai modelar o seu banco de dados. Tá bom? Então, nós temos aqui, um distribuidor pode atender várias cidades, com diversos produtos. Diversas cidades podem receber muitos produtos de um único distribuidor. Muitos produtos são distribuídos por um único distribuidor que pode ser entregue em várias cidades. Então, você tem que isolar a sua leitura. Vamos pegar aqui. Partido de cidade. De acordo ali, várias cidades, pode ter várias distribuições de vários produtos. Tá? Na perspectiva do distribuidor. Um distribuidor pode ter vários centros de distribuição em várias cidades de vários produtos. Vários produtos podem ser distribuído por um distribuidor em várias cidades. Essa é a leitura daqui, que tira daqui. É essa narrativa aqui que vai dar o tom da sua modelagem. E essa narrativa aqui, você tem que sentar com o seu cliente, com a pessoa que quer implementar e fazer ela te contar tudo que ela pretende. Qual a intenção, o que ela espera, como modelar. A partir dessa narrativa aqui, nessa narrativa que você vai fazer a modelagem do seu banco de dados. Beleza? Acabou! Que era doce! Acabou! Então fica aí a introdução de banco de dados relacionais. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no vídeo e assine o sininho para estar por dentro de mais vídeos aqui do canal. Beleza? Aqui também tem o meu WhatsApp. Para você, se pintar alguma dúvida aí, você pode me chamar lá no WhatsApp, que prontamente a gente vai ir atrás de sanar a sua dúvida. Beleza? Te convido a ficar atento aqui no canal e até a próxima.